Olá pessoal, Adalberto Bernardino aqui especialmente para o Articult, entrevistando um artista que faz com certeza um trabalho que para muita gente vai ser novidade. Conheçam o João Machado, ele é artista e ambientalista e o trabalho dele é um trabalho bem original que traz uma mescla entre artes plásticas e natureza, e a colaboração de entes, no caso aqui abelhas, para finalização de suas obras. Então vamos conhecer um pouquinho de quem é o João. Muito prazer, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui nesse lugar tão lindo que é o Jardim Botânico. Plantaram. Esse lugar tem um lugar especial no meu coração, porque eu morava fora do Brasil e eu decidi vir morar em Minas Gerais e estudar abelhas, estudar plantas. E uma das primeiras coisas primeiros acessos que eu tive para conhecer, para poder aprender um pouco sobre a flora brasileira, foram os livros Árvores Brasileiras do Instituto Plantaro. Então, assim, poder hoje estar aqui depois de 10 anos de ter voltado, de ter começado essa pesquisa, poder estar aqui justo nesse lugar, é muito simbólico para mim. O João, gostaria que você falasse um pouco do que te levou a fazer esse trabalho e explicar também para o nosso público no que se trata o seu trabalho de arte, uma arte mesclada com natureza. Eu me apaixonei pelas abelhas nativas, comecei como meliponicultor, como criador. Eu tinha o meu trabalho, minha prática artística e um ateliê que fica, até hoje em Minas Gerais. E um dia eu ganhei de um vizinho um enxame de abelhas mandaçaia e comecei a criar essas abelhas, comecei a ter um contato com elas e me apaixonei profundamente pela meliponicultura. Comecei pesquisando e quanto mais eu aprofundava nessa pesquisa, mais eu descobria novos desdobramentos e novas maneiras de conhecer mais, e até chegar também uma pesquisa na própria história da arte, na história da humanidade, a relação entre os humanos e as abelhas, que são de origens pré-históricas. A gente tem imagens em cavernas pré-históricas enfim, tem uma, por exemplo, muito famosa na Espanha, chamada Caverna da Aranha, que se eu não me engano é o primeiro registro, e isso nos primórdios da nossa... as abelhas estão aqui há milhões de anos, muitas vezes mais do que a gente. Se eu não me engano, as abelhas estão há 135 milhões de anos e a gente está aqui há 2,5, uma coisa assim. Então é muita sabedoria, e poder entrar em contato com isso é um privilégio e um caminho a ser seguido. Ô João, conta um pouquinho pra gente como que é o processo do trabalho, como que se dá essa parceria sua entre você e as abelhas. Essa parceria começa com os desenhos. São desenhos em própolis. Própolis é um material que é extraído do geoprópolis, que dá o nome à exposição. Geoprópolis é a mistura de barro com resinas que as abelhas usam para calafetar o interior dos seus enxames. Geoprópolis é uma palavra que vem do grego e significa terra em defesa da cidade, porque é aquele material, aquela terra que protege a cidade e que, de certa forma, funciona como um bactericida. Então ali dentro é muito limpo, graças a esse material, entre as práticas muito limpas das abelhas, Então eu extraio esse material, porque eu crio muitas abelhas, e desse material diluído em álcool eu faço o própolis. Com o própolis eu desenho, e esses desenhos eles acabam revelando formas que de certa forma se assemelham com as formas que existem nos ocos das árvores, aonde as abelhas naturalmente nidificam. Então é como se aquele própolis, aquela resina, tivesse sobre o papel voltando a sua imagem de planta. Então o primeiro passo é esse. Depois é uma pesquisa sobre cada abelha. Cada abelha é muito distinta. No Brasil nós temos mais de
300 tipos de abelhas sociais. Se for contar solitárias, é mais 2.000 aí. Mas cada abelha tem abelhas que são minúsculas, como a lambiolhos, que é a menor abelha do mundo, e abelhas como a mandaçaia, que é grandona. Cada abelha ocupa um estrato diferente, tem exigências diferentes em termos de umidade, de tamanho. Então o trabalho começa com qual abelha que vai morar, né? Qual é a casa. Então aqui, por exemplo, tem um enxame com dimensões que poderia hospedar uma variedade de abelhas. Bom, aqui, por exemplo, é uma casa para uma abelha com dimensões que poderia abrigar se tiver no bioma correto, uma urussu nordestina. Aqui na região sudeste, a mandaçaia, uma bugia. São abelhas que caberiam aqui nesse volume, né, de casa. Ele é em cerâmica, cerâmica em baixa temperatura, e internamente ele é revestido de madeira e cera para ajudar a abelha na regulação térmica, né? E é isso, assim, cada abelha tem uma exigência de tamanho e uma exigência de umidade, de localização. E você faz a moldura. Essas ondulações que tem, quem criou? Foi você através do seu desenho ou foram as abelhas que foram colaborando com isso? Essa parte em cerâmica foi feita no meu ateliê em Minas. Depois ela é revestida com madeira e cera. O meu trabalho, em colaboração primeiro com as abelhas e as plantas, no desenho. Essa forma ela se deu através do desenho do própolis. Depois é a abelha quem vai finalizar a obra, porque cada abelha nativa ela tem um pito característico, né? Uma entrada característica. Então aqui ela está pronta para uma abelha morar, mas é ela quem vai finalizar a obra fazendo a sua entrada. Então essa obra ainda está por ser concluída uma vez que uma abelha morar aqui e ela terminar o seu trabalho. Nós até vimos uma outra obra sua, se a gente puder dar um pulinho ali, claro, só para mostrar que já tem a abelha entrando, né? Sim, sim. Cada abelha tem uma exigência de tamanho diferente, né? Por exemplo, essa daqui é uma abelha com dimensões para abrigar uma abelha social de um volume grande, assim, uma mandaçaia poderia morar aqui, uma tubuna, uma mandaguari. E aqui embaixo, nessa mesma escultura, você tem aqui isso daqui, que é uma casa de abelha. É uma casa para uma abelha solitária. Então isso aqui é como se fosse um hotel de abelhas solitárias. Que barato. Muito bom. Essa aqui é a obra que nós comentamos, né? Há quanto tempo você colocou essa obra aqui? Essa obra foi colocada aqui ontem e eu recebo isso como um elogio, porque em menos de 24 horas a obra aqui ela já está sendo visitada, possivelmente enxameada por um enxame de abelhas. O problema é que são abelhas exóticas, né, apis, mas já está uma movimentação grande aqui, dá uma olhada. Nós estamos pegando aqui as abelhas. Interessante. Muito bom. Estamos interessados. Essa escultura aqui seria adequada para uma abelha de porte menor, como a jataí, por exemplo. Aqui também poderia ser uma abelha de porte menor. E você colocou um elemento a mais, né? Em alguns casos, dependendo de onde a casa vai ficar, eu crio essas coberturas, né? Que são em cerâmica esmaltada. Se você dá uma olhada aqui, esses esmaltes são todos elaborados por mim e pela minha companheira Araci Benítez, que também é curadora da exposição. E nós também temos um trabalho de cerâmica, em cerâmica juntos. E esses esmaltes são alquimias aí que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos todos, mais de 10 anos em cerâmica. Muito bom.
Essas aqui são esculturas também feitas para abelhas de portes maiores e para ficar assim ao ar livre, né, com essas coberturas de ferro, né? Mas sempre em ambientes sombreados, porque as abelhas precisam desse sombreamento, né? O aquecimento prejudicial a elas, né? Não é uma boa ideia, né? Mas eu acho que esse trabalho, no fundo, ele tem essa função assim de fazer com que as pessoas tenham vontade de criar essas abelhas, de conhecer essas abelhas, e existem inúmeros formatos possíveis, maneiras. Isso pode ficar bonito como uma escultura dentro de um jardim, como pode também ser uma escultura numa varanda de um apartamento, se estiver localizado numa região com uma florada legal. E além desse trabalho com esculturas, assim, eu tenho um trabalho de caminhar pelas cidades procurando essas abelhas no ambiente urbano, porque elas também nidificam em postes, em muros, nos lugares mais inesperados. Então, essas abelhas estão resistindo nas cidades também. Então, para resumir, assim, eu acho que esse trabalho é uma carta de amor a essas abelhas e uma vontade de fazer com que mais pessoas conheçam essas abelhas e também se sintam, de certa forma, ouçam esse chamado assim, de preservar essas abelhas, de preservar o nosso meio ambiente, as nossas plantas, é tudo uma coisa só. João, fica aqui os parabéns da minha parte enquanto pessoa e do Artcult. Agradeço a oportunidade de estar aqui com você, desejo muito sucesso e que você possa continuar esse trabalho que é maravilhoso e necessário, né? Afinal de contas, não existiria natureza sem abelhas para polinizar. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado.